Fala galera, esse é o Comunica Mais e hoje nós estamos com uma versão diferente, com a versão Comunica Mais Profissões. Hoje nós estamos trazendo a profissão de canto. Eu sou Alexandre Libanori. E eu sou o Gabriel Aquino. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o canto, né? O Gabriel eu vou fazer algumas perguntas, porque quem sabe é ele na verdade, né? E ele vai responder de acordo com o bate-papo aqui que nós vamos fazendo, para esclarecer a dúvida do pessoal sobre o canto, né? E a primeira pergunta, que é a que todo mundo faz, né? Qualquer um pode cantar? Muita gente faz essa pergunta mesmo. Já entrei em várias discussões com amigos por causa disso. E a resposta é sim. Eu acredito piamente que todo ser humano pode cantar. Pela experiência, que não é tão grande, que eu tive, mas já são alguns anos de ministrando aula de canto. Com isso eu conheci vários perfis de pessoas diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes, idades diferentes, e todas elas tiveram um aproveitamento muito bom. A própria Bíblia fala sobre o canto, ela cita canto ou louvor mais de 700 vezes. Eu até postei recentemente o Salmo 66, que fala: toda a terra se prostre e cante ao Senhor. Toda a terra. Então Deus chama todos para cantar. Legal. E isso vem a próxima pergunta, né? Que é: se todos podem cantar, qualquer um pode cantar bem, afinado? Sim. A gente precisa definir até melhor essa questão de cantar bem, cantar afinado, mas de uma maneira geral, sim, todos podem cantar bem. A gente sabe que o que é bom, né, varia de pessoa para pessoa, de gosto para gosto, de cultura para cultura, de país para país, mas em suma, sim, todos têm condições de cantar bem. Legal. E uma outra pergunta que todo mundo faz, né, qual o tom da minha voz, né? Hoje o pessoal, eu vejo muitas pessoas questionando assim, ela começa a cantar uma música e vê que não consegue cantar igual ali a pessoa e ela acaba, não sei cantar. Então isso, queria que você explicasse isso um pouco, né? Se tem diferença isso, né? Se tem diferença no tom de voz e... vamos falar um pouquinho disso, que aí depois a gente vai para a próxima pergunta, que é relativamente sobre isso também. Tá legal. Primeiro, com relação a tom de voz, existe um termo mais específico para isso, se chama tessitura. Tessitura não é o tom da sua voz, o tom. Eu já vi muito cantor, inclusive, falar: o tom da minha voz é Mi maior. Isso, muita gente fala: eu só canto nesse tom, né? Não, isso é um equívoco muito grande. Porque você pode pegar, por exemplo, Mi maior, você pode pegar duas músicas diferentes que estejam em Mi maior, e aí para essa pessoa que fala isso, ela vai conseguir cantar as duas músicas tranquilamente. E não é o que a gente vê. É possível você pegar duas músicas com a mesma tonalidade, uma com notas muito mais agudas do que a outra. Então só o tom da música não quer dizer nada. Por isso que o termo correto é tessitura. Por quê? Porque a tessitura te fala os seus limites. O limite inferior, a nota mais grave que você consegue fazer com tranquilidade, com qualidade e com conforto, e a nota mais aguda que você consegue fazer com conforto. Então tem uma região que você quer dizer. Tem a região, exatamente. E é daí que vem o termo, por exemplo, para homens, baixo, barítono e tenor, e para mulheres, contralto, mezzo, soprano e sopranino em alguns casos. Por isso essa determinação. Então, quando você, por exemplo, eu sou um barítono, então eu vou cantar com alguém, se essa pessoa tem o conhecimento de tessitura e ela sabe que eu sou um barítono, ela vai saber ali qual que é a tonalidade ideal para mim. Ela vai olhar para a música e vai ver a nota mais aguda e a nota mais grave. Se não existe uma partitura para isso, no ensaio ali você já consegue identificar que aquele tom não é ideal para você. E isso varia de música para música. Cada música é uma tonalidade diferente. Você pega os cantores famosos, principalmente esses cantores pop, pop rock, os americanos,
Cada música tem uma tonalidade muito específica e pouco convencional. Por quê? Porque o artista coloca a tonalidade para casar perfeitamente com a voz dela. Então nós temos que ter essa consciência também. A gente tem que respeitar a nossa voz e a nossa tessitura, assim como os artistas respeitam. Então, eu não vou sair cantando música de todo mundo no tom de todo mundo, porque eu não vou conseguir, eu não vou aguentar. Sim. Tem formas de você lidar com isso, mas não vai ter aquela qualidade que todo mundo espera, para ficar igualzinho o artista mesmo. Nesse ponto a gente tem que se respeitar. E cantar bem é o mesmo que cantar afinado? Legal. Cantar bem significa muito mais do que só afinação. Tem como você cantar afinado e ainda assim você conseguir estragar a música ainda, estragar o que você está fazendo. Afinação é só uma das propriedades para se poder cantar bem. Aí a pessoa pensa, nossa, então não basta eu já sou desafinado. Eu sendo afinado ainda não é o suficiente para cantar bem? Só que serve de consolo também, que a gente pega muitos cantores bons, eles não são necessariamente afinados. Às vezes eles dão uma escorregada aqui, eles têm dificuldade. Então, vendo por um outro lado, também é possível você cantar bem sem ser completamente afinado. Às vezes a gente comete uns erros ali, uns equívocos, deslizes. Às vezes a pessoa realmente não tem uma afinação legal, mas ainda assim ela consegue cantar bonito. Então, você pode não ser afinado e cantar legal, cantar bem. Óbvio que tem também ali um limite, né, de desafinação. Se for muito desafinado, aí fica complicado. Mas então, não é suficiente. Se você for afinado, você ainda pode cometer outros erros. Mas também, se você não é 100% afinado, se você satisfizer as outras propriedades, você pode cantar muito bonito. Isso vem uma outra pergunta, uma coisa que eu estou pensando aqui agora, que tem muita gente que canta muito bem, ou aparentemente bem, sem nunca ter feito nenhuma aula, né? Ela está fazendo o quê? Ela está imitando? Ela está... como que ela consegue chegar nesse padrão de excelência, assim, eu não sei se é essa a palavra certa, Legal. Sem ter nenhum tipo de estudo ou sem ter nenhum tipo de conhecimento? Legal. 70% dos brasileiros te responderiam, é porque tem o dom. Que é uma bela de uma explicação, já encerra o assunto e já vamos fazer as nossas atividades que não estão relacionadas à música. Isso. Um americano não te responderia isso, jamais. O americano ele já te daria uma resposta mais consciente, mais técnica. E a resposta que eu vou dar é a resposta do americano. É tudo uma questão de percepção. Existe o dom, existe o talento, não vou nem entrar nesse mérito. Mas a questão passa mais pelo estímulo. Eu tenho alguns amigos que são muito envolvidos com música, que, por exemplo, cantam muito bem, têm muita facilidade, que muita gente fala que eles têm o dom. Só que analisando mais a fundo, eu consigo ver que os pais gostam muito de música, já tocaram um instrumento, geralmente eles cresceram num lar rodeado de música. Já está ali no meio, né? Recebeu incentivo. Muitos deles fizeram aula só na infância e depois pararam. E hoje, quando eles retomam, eles têm muita facilidade. Por quê? Porque uma vez lá na infância eles foram estimulados. Então, a música e o canto tem tudo a ver com estímulo, com oportunidade. Os próprios americanos, por exemplo, eles têm na cultura deles, por exemplo, quando eles vão à igreja, tem o coralzinho de criança, tem a banda dos adolescentes. Isso. Eles estão sempre envolvidos com música, é uma das atividades normais das igrejas, por exemplo. Pega as escolas. Na escola, o envolvimento com música é levado muito mais a sério, sabe? Então, por isso que os americanos cantam mais, em número e em qualidade. Sim. Por isso que o The Voice americano é muito diferente do The Voice brasileiro. Sim. A diferença é muito grande e eu atribuo isso à cultura. E tem muitos casos também que aí eu não sei como que a gente pode relacionar isso. Às vezes a pessoa ela canta muito bem, mas a gente percebe até ali às vezes no ensaio, alguma coisa, que ela não sabe a hora que ela tem que entrar na música, que ela não sabe a hora que ela tem que parar,
que ela não sabe a hora que ela tem que voltar a cantar, né? Isso está relacionado a quê? O que ela precisa fazer para poder melhorar isso, né? Porque ela já canta relativamente bem, então ela só está meio perdida ali no meio, né? Dos instrumentos. O que ela precisa fazer para poder melhorar isso? Isso aí é exatamente não dominar uma outra propriedade musical. Aí você pensa, meu Deus, então vai ter que estudar horrores. Não. Muitas vezes ela só precisa de alguém que indique para ela ali, que dê uma fórmula simples. Eu costumo dizer que o primeiro passo de todo mundo que quer avançar na música, no canto, o primeiro passo é a consciência. E eu vejo isso com os meus alunos. O primeiro salto que eles dão é um salto graças à consciência que eles tomam. De eu chegar e falar, é assim, tá vendo? Aí pega uns exemplos e mostra, tá vendo aqui, como que tá acontecendo? E a pessoa, legal. Isso aqui é ela tomando consciência, e isso já coloca ele em um outro nível, em outro patamar. E a gente sabe que, por exemplo, no Brasil a gente não tem instrução musical. Eu pergunto pra um monte de gente, amigo aí, você sabe as notas musicais? Ela, não, você não sabe? Dó, ré, mi. Exatamente. Aí, eu acho que eu sei. Aí fala na ordem errada, dó, ré, mi, fá, si, lá, sol. Ou seja, nem essa instrução tem, sabe? Sim. Então, muitas vezes só falta essa instruçãozinha. Por isso que a pessoa às vezes é afinada, e isso entra até numa pergunta que você fez e eu não respondi, com relação à imitação. Vou falar sobre isso. Às vezes ela é afinada, às vezes ela tem musicalidade, só que está faltando às vezes uma instruçãozinha de tempo. Fala, você entra assim, é só você contar, ou então é só você prestar atenção nos instrumentos ou no pulso da música. Falta só aquela consciência, aquela instrução simples e básica. Certo. E qual que é a importância do aprendizagem da teoria ali no meio de tudo isso? É importante esse segmento, ter esse acompanhamento? Que eu vejo que quando você vai começar a aprender música, você começa ali também com a teoria, com o básico, junto com a propriedade do instrumento que você está fazendo, o canto, o violão. Isso é importante também, a pessoa seguir nisso, ou você acha que só o canto ali já está bom para ela? Não, é muito importante. Na verdade, quando você pega uma aula de canto ou de instrumento, é natural que a teoria esteja juntinho ali. Junto, né? A teoria musical, principalmente no Brasil, ela foi responsável por traumatizar muita gente. Porque, principalmente antigamente, você entrava num conservatório, numa escola de música... Ninguém gosta, né? É a parte que ninguém gosta, a parte chata, né? Mas não é chato. O problema é por causa da maneira como eles faziam antigamente. E eu conheço uma galera que fala, não, pelo amor de Deus, teoria musical não. E aí eu já sei, às vezes eu sei até onde a pessoa estudou. Você estudou no Centro Livre de Artes ali no... E a pessoa estudei, como é que você sabe? Por quê? Porque lá, é um dos exemplos, tantos outros já eram assim, são 6 meses de teoria, tem uns que são 1 ano, tem uns que dão teoria musical por 1 ano, sem você encostar a mão no instrumento, sem você participar de coral nenhum, só teoria. Isso aí você quer matar mesmo. Quando eu era pequeno, meu pai comprou um violão e ele foi inventar de fazer aula de violão. Ele ficou 1 mês sem pegar no violão e ele largou e o violão ficou lá pra sempre, jogado. Traumatizado na família, tá vendo? E falou, deve ter mais. Eu não fui lá e nunca peguei no violão, aí por isso que eu tô perguntando isso, né? Porque é ministrar de forma errada. Em todas as minhas aulas, eu ponho muita teoria musical. Só que toda a teoria, ela já tem uma aplicação prática ali instantânea. E isso torna a música maravilhosa, você entende o que está acontecendo. Sim. A teoria musical foi criada para sistematizar, digamos assim, a música, porque música é onda sonora, você não encosta na música, você não enxerga a música. Então é você transformar a música muitas vezes em imagem e, obviamente, em linguagem, para se tornar lógico ali, para você conseguir pensar a respeito, para você escrever, para você ler. Então teoria musical é muito importante. Muita gente segue a vida musical sem teoria musical, sem a teoria musical, e dá muito certo também, não tem problema. O Pepeu Gomes, lembra? Ele é conhecido por ter 0 teoria musical. Ele aprendeu sozinho,
levou a vida inteira dele, a carreira inteira musical sem teoria musical. Não tem problema. Agora, é muito bom. É bom demais. Eu amo teoria musical, porque ela é muito prática, entendeu? Você mencionou a questão até da imitação, né? Uma pessoa que canta muitas vezes sem instrução, sem ter estudado. Eu costumo dizer que o canto é uma imitação. Isso, e é chato a gente falar isso. Eu evito falar isso porque meio que parece que banaliza, né? O canto, a arte de cantar. Mas eu costumo dar um exemplo dos humoristas brasileiros, esses que imitam os outros, sabe? Os humoristas em geral, e eu já percebi isso, aí não é tão difícil de perceber. Eles cantam muito bem. Pega o Whindersson Nunes, inclusive ele posta vídeo dele cantando, ele canta bem pra caramba. Tom Cavalcante, Beto Hora, esse pessoal que imita mesmo, sabe? E que imita bem. Tem o Carioca, imita muito bem. Você já viu essa galera cantando? Sim. Eles cantam muito bem. Tem o Manso, eu acho que é Manso, Pedro Manso. Ele imita e ele canta, e ele imita o cantor cantando. Isso, exatamente isso. E todos eles são muito afinados. Por quê? Porque eles sabem imitar muito bem. Então a percepção desse pessoal já é diferenciada. Porque quando ele vai imitar alguém, ele tem que prestar atenção na tonalidade de voz. Ou seja, ele tá imitando ali altura, intensidade, timbre, que são as propriedades do som. Sim. E quando eles vão cantar, eles têm tanto a percepção como também a capacidade oral, a capacidade de reprodução de som muito aguçada, muito aperfeiçoada. Então eles cantam do jeito que eles querem. Eles cantam afinado, porque eles estão imitando nota a nota, altura bonitinha. Eles põem o timbre que eles querem no momento que eles querem da música. E é isso que um bom cantor faz, na verdade. Então eu costumo até dizer que canto é uma imitação. E quem tem a percepção para poder imitar, tem a percepção para poder cantar bem também. O que me parece é que às vezes quando você canta uma música a primeira vez assim, me parece que você já está tentando imitar de primeira, né? O que acontece é que você não consegue, né? Aí que é mais difícil. Dá errado, né? Mas quando você começa a cantarolar uma música, às vezes parece que já está tentando imitar, né? Fazer essa imitação, só que às vezes não dá muito certo. Assim, eu usei esse termo de imitação exatamente para fazer menção aos humoristas, a quem imita, né? Mas, assim, é uma imitação, só que acaba sendo um termo quase que pejorativo. Isso. O que acontece, na verdade, é memória musical. Isso. E você cantando o que você o que você ouviu, memorizou, né? o que você ouviu. Uns conseguem fazer isso melhor do que outros, porque naturalmente uns têm memória melhor do que os outros. Inclusive, esse é um dos benefícios da música. A música mexe muito com a nossa memória. Ela melhora muito a nossa memória, porque você está usando sempre ali. Sim. Existe também uma pesquisa científica e testada mesmo. Eles selecionaram 30 crianças e fizeram uma ressonância magnética para olhar o cérebro, como é que era, registraram ali as características de cada uma. E aí dessas 30, eles pegaram 15 e colocaram numa escola de música. Nenhuma das 30 tinha feito música antes. E as outras 15 passaram esse ano sem contato com música. No final do ano, eles fizeram outros testes com as crianças, e essas 15 que fizeram música, que estudaram música, aprenderam um instrumento e tudo mais, cantaram, o cérebro delas estava diferente. Em um ano já estava diferente das outras 15. E uma das principais mudanças dessas 15, mudança cerebral, foi que o corpo caloso é como se fosse um túnel assim que liga os hemisférios do cérebro. Então liga o direito ao esquerdo. O corpo caloso dessas 15 que fizeram música estava mais desenvolvido. Ele tinha ganhado massa mesmo. Como se fosse um músculo que cresceu, que malhou, se desenvolveu e cresceu. O corpo caloso dessas 15 que fizeram estavam maiores do que no ano passado, e o das 15 que não fizeram estava do mesmo jeito.
E eles sabem que o corpo caloso liga os hemisférios, então isso influi na memória, influi na coordenação motora, no raciocínio lógico, influencia também na interpessoalidade, questão hormonal, influencia um tanto de coisa. E em um ano, eles atestaram isso. E além de trabalhar muito com a matemática ali também, né? Até na própria teoria. A música é muito matemática. Né? Muito lógica, é muito bonita, né? Tudo faz muito sentido. E o melhor de tudo é que você... Imagine que é como se você estivesse fazendo um cálculo matemático, uma soma, uma multiplicação. Isso. Só que o resultado daquilo traz uma experiência sonora diferente. A música chega a ser sobrenatural. É lindo. Ótimo. A gente vê muitas pessoas também que tem vontade de cantar, quer começar a cantar, e principalmente no louvor, assim, ou até em outros lugares, só que ela acha que aquilo não é para ela, que ela não vai conseguir. Como que ela tem que começar? O que ela precisa fazer para ir atrás disso? E porque nós já respondemos umas perguntas que canta para qualquer um, né? Então, qual é o próximo passo assim, que ela tem que dar? Legal. O primeiro passo é procurar alguém, né? Procurar uma aula ou que seja uma ajuda. E eu digo que pode ser uma ajuda porque existe aquele primeiro passo ali de conscientização, que já ajuda muito. Que é alguém compartilhar o que já sabe, falar, é assim, eu faço de tal forma por tal motivo. Então, desde uma pequena ajuda a alguém que você já conhece, ou se você não conhece ninguém também, você procurar uma videoaula, uma aula online, ajuda muito, muito, muito. Por isso que muita gente costuma dizer que o interesse é suficiente para uma pessoa aprender a cantar ou a tocar algum instrumento, à disposição, porque realmente é acessível a todos. Eu conheço muita gente que fala que não tem dom nenhum para cantar, que não é a vocação, que não nasceu para isso. Né? A gente ouve muito isso. O nosso próprio pastor, ele, vez ou outra, eu pego ele falando: a música não é para mim, eu não nasci para música. Música é pro fulano de tal, eu não sei quem, mas eu não... E é engraçado, às vezes a gente está cantando, eu estou perto dele, ou então até mesmo lá na igreja, eu consigo ouvi-lo cantar. E ele canta mais afinado do que muita gente que diz que tem o dom. Ele canta muito afinadinho. Então assim, não tem por que ele dizer que não leva o jeito pra coisa. Pode ser que ele não queira, pode ser que ele não tenha interesse. E não existe problema nenhum nisso. Mas, por exemplo, ele é afinado. Então ele já tem uma das capacidades. Então falta muito pouco para ele cantar realmente. A questão é se ele quer ou não. Inclusive, no caso dele, a gente sabe que ele teve contato desde a infância ali com um instrumentista na família, com um músico, não necessariamente músico profissional, mas alguém que tinha um contato com música ali. E eu tenho certeza que foi por isso, pelo estímulo que ele recebeu ao longo da vida. Agora, ele não desenvolveu o interesse, a vocação, né? E tá tudo bem. A questão é que muita gente fala, não, eu não sei cantar de jeito nenhum. E às vezes sabe, tem ali as propriedades, mas está faltando uma só. Porque às vezes é aquela uma que está gerando toda a dificuldade, que está às vezes realmente tirando a beleza. Então falta muito pouco para a pessoa. E às vezes ela não sabe, então ela fala que é tudo. Porque ela não tem consciência dessas propriedades, que é bem divididinho, organizadinho, bonitinho, sabe? E por não ter essa consciência, ela já chuta logo tudo. Fala, não, é tudo que está ruim. E às vezes falta um pequeno ajuste. Legal. Mas tem muita gente também que fala que tem a voz feia, né? Tem uma galera que fala. Isso se deve a alguns fatores. Só que a gente tem que lembrar, antes de qualquer questão técnica, a gente tem que lembrar que o canto é muito psicológico, né? Então, quando eu vou cantar, qual que é a minha primeira preocupação? Não a minha, hoje eu já estou tranquilo, já me aceitei. Mas muita gente vai cantar diante de mais pessoas, às vezes até diante do professor. Eu já estive com muitos alunos pela primeira vez e eu falo, canta não sei o quê. E a pessoa trava completamente.
Por quê? Porque é como se o holofote estivesse nela ali. E o que ela pensa? Já começam os medos. O que a pessoa vai achar da minha voz? Ah, não, minha voz é feia. Ah, minha voz é chata, é estridente. Só que a questão é, a maioria das pessoas que falam que tem a voz feia não consegue argumentar. Por que sua voz é feia? Não sabe dizer. Ah, é feio e pronto. Ah, eu ouço a minha voz no áudio do WhatsApp e é horrível. E até essa questão do áudio do WhatsApp é muito psicológica e tem uma questão física aqui também. A questão é que, se eu tampo meu ouvido aqui agora, eu continuo ouvindo a minha voz. E eu percebo que a minha voz vem de dentro. Eu estou ouvindo a minha voz que ressoa nos meus ossos, nos meus órgãos, e a voz que está saindo de dentro aqui, meu ouvido capta pelo lado interno. E quando eu destampo meus ouvidos, eu percebo que o volume da minha voz não muda tanto. Ou seja, a maior porcentagem da minha voz que eu consigo ouvir vem de dentro e não de fora. Quando eu destampo os ouvidos, eu ouço o que está batendo nos móveis, tá batendo em você e voltando no meu ouvido. É a reflexão do som. Mas a questão é que eu conheço mais a minha voz vinda de dentro do que vinda de fora. E a voz muda muito. É diferente o som. Sim. Então, quando a gente se vê num vídeo, ou você ouve seu áudio do WhatsApp, você está ouvindo uma voz completamente diferente do que você conhece. Porque você conhece uma voz mais abafada, mais profunda, que vem de dentro, sabe? Por isso, exatamente por isso, geralmente a gente tende a achar que a nossa voz é estridente, que a nossa voz é muito metálica, muito nasal. Por quê? Porque nessa voz interna não tem nada desses elementos. Então, quando você ouve sua voz externa, tá exatamente desse jeito. Aí você fala, pô, minha voz é chata. Não é porque você não está acostumado com ela. Mas é o que todo mundo ouve, né? É o que todos ouvem. Aí você pensa, pô, então lascou mesmo, né? Então todo mundo ouve minha voz desse jeito. Só que a questão é que todos já se acostumaram com a sua voz. Sim. Então, é normal, às vezes alguém ouvir, nossa, sua voz é tão bonita. A pessoa, a minha... Por quê? Porque as pessoas já, desde o primeiro contato, já se acostumaram com a sua voz daquele jeito. Então, não estranha tanto. A gente entra uma questão de autoestima muito forte e entra a questão também de que não é o que a gente está acostumado. Tem um exemplo visual também, da nossa aparência. Como que uma pessoa conhece a própria aparência? No espelho. Através do espelho. E o espelho não te dá a imagem real ali. Não traz a realidade o que você é. Pô, como assim? É porque o espelho te dá uma imagem enantiômera, que é chamada, ou enantiomorfa, que é o contrário, que é igual a sua mão aqui, ó. Elas não se sobrepõem, tá vendo? Só se você girar a mão assim que elas vão se sobrepor. Por quê? Porque elas são espelhadas. Sim. Assim como a imagem no espelho. Significa o quê? Quando eu levanto meu braço direito, o Gabriel do espelho levanta o braço esquerdo. Certo? Certo. Então a questão é, todos nós temos assimetria no rosto. Então, por exemplo, a minha narina é mais rebaixada do lado direito. Só que eu olho para o espelho, eu me acostumei com a narina esquerda rebaixada. Sim. Então, quando eu me vejo no vídeo, eu me vejo realmente como eu sou. A narina direita está rebaixada. Só que na minha memória visual, eu me acostumei com aquele rosto, com aquela simetria, por exemplo, pendendo para o lado esquerdo. Vamos colocar dessa forma. Pendendo para o lado esquerdo. Quando eu me vejo no vídeo, está exatamente o contrário. Então, o choque visual é muito grande. Porque a imagem que você tem de si, ela tem uma forma. Quando você olha no vídeo, ela está com outra. Sim. Muita gente diz, eu fico muito gordo na TV. Não, eu tô inchado. É porque a simetria mudou completamente. Sim. Porque a gente se conhece mais no espelho. Cada vez menos isso tem acontecido, porque no mundo hoje você aparece o tempo inteiro em vídeo, né? Isso. A gente filma tudo, então a gente está aparecendo sempre, o pessoal está sempre tirando foto de si. Então cada vez mais as pessoas estão se acostumando. O que é bom também, né? O que é bom. Mas antigamente você se via num vídeo
Você se achava muito esquisito, postura estranha, andando torto, mas porque você não está acostumado com aquilo, né? Mas agora com esse show de selfie, que a pessoa já vê ela ao contrário, Isso. já acostumou, né? O celular já transforma na hora ali. Aí já muda um pouco, que aí desacostuma para quem tá vendo, né? Porque você vê tudo ao contrário, que tudo que tá escrito ao contrário. Exato. Então, uma dica. Não inverta suas fotos. Tá, nossa, aqui ó, eu tô bonito. Só que o mundo inteiro vai te achar estranho. Isso, exatamente. É você inverter os papéis, né? Quer fazer um teste? Quando você entrar no elevador com alguém, olha pra ela através do espelho. Olha pra pessoa através do espelho. Quanto mais assimétrica for a face dela, mais você vai achar esquisito. Vai ser esse fenômeno ao contrário, né? Uhum. Porque você vê a pessoa real o tempo todo. Você vai ver a imagem dela, você vai ver o tanto que é estranho. Então, não invertam suas fotos na hora de postar. Porque você vai se achar bonito, mas o resto do mundo vai te achar feio. Se você tem um parceiro, parceira, faz o seguinte, tira uma selfie de vocês, baixa um aplicativo qualquer aí e espelha. E espelha a foto. Que aí vai ficar normal. A imagem espelhada, você vai ficar bonito e o parceiro vai ficar feio. Uhum. Na imagem real, você vai ficar feio e o parceiro vai ficar bonito. Porque você conhece o parceiro pela real e se conhece pela virtual. Pela espelhada, né? E ele o contrário. Então essa é a brincadeira aí. Mas agora tá todo mundo se acostumado já demais. Tá acostumado. E a questão do áudio é essa. A nossa percepção é diferente. Então, não, a sua voz é bonita pra caramba. Só você não se acostumou com isso ainda. Eu levei muitos anos pra me acostumar com a minha voz. Então cante mais, né? Isso, se grave mais. Foi exatamente me gravando, colocando os vídeos no YouTube e me ouvindo que eu fui me acostumando com a minha voz. Então, hoje eu já me aceitei. Já passei, demorou, mas levou tempo, foi um processo, mas agora eu já aceitei a minha voz. Legal. Bom, então é isso, o nosso papo fica por aqui. Ouça aí no Spotify, no iTunes e qualquer agregador de podcast você vai encontrar o Comunica Mais. Até a próxima. Valeu! Valeu, obrigado, gente.